É desse jeito, meus irmãos, gravando aqui. Essa é a primeira aula da nossa nova matéria do curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Que matéria é essa? Soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje, 4 de agosto de 2021, quarta-feira, 4 de agosto de 2021, doutrina da salvação, soteriologia, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia, Academia Bíblica Bereia. Obrigado pela presença de todos vocês que puderam chegar aqui, tá? Ao casal Soares, ao casal Cavalcante, irmã Isadora, lá do Brasil, irmão Zandro, irmã Márcia, que está lá no Brasil por enquanto, né? A Márcia está sempre na Flórida, mas agora ela agarrou no gostinho do Brasil, que está um pouquinho gelado, né? Está geladinho. Obrigado, irmã Ivanil, né, que está hoje com uma presença primaveril. Ela está entendendo o que eu quero dizer, né? Ela está com a presença de primavera. Irmã Leidiane, só faltou o Rodney do lado dela. Né? O Rodney, para que você saiba, não é o rei da Inglaterra, não. É o príncipe encantado dela. Tá ali o homem. Ela acabei de falar no homem de Deus. Prazer grande rever esse homem de Deus. Pastor Tiago, o mais jovem possível. Pastor Tiago tem que passar a receita da fonte da juventude. Lucas, obrigado pela sua presença. Irmã Aline, luta para entrar, né? A conexão dela não é brinquedo, não, mas quando entra, ela entra e fica. E a irmã Jennifer está lá com um sorriso feliz da vida, porque ela entra rápido. De todos vocês, ela entra assim, ó. Porque ela tem, por alguma razão, a conexão dela deve ser privilegiada. Também, irmã Glauciane, obrigado. E irmã Tainá, que está lá no manto, né? Trabalhando aí com a sua família, fazendo um esforço tremendo, e agradeço de coração o esforço que cada um de vocês tem colocado, né, para estarem nesta aula. Sei que para alguns de vocês não é nada fácil. Se você abrir na página 2, você vai ver o conteúdo desta matéria. Alguém me perguntou, porque essa mesma matéria estamos estudando também no dia de terça-feira. Pastor, isso é um pecado. O que é pecado? Estudar essa matéria em 5 semanas? Pastor, essa matéria tem que ser estudada pelo menos em 12 semanas. Eu concordo. Só que o curso ficaria muito grande, muito extenso, e nós não queremos causar cansaço nos irmãos, esgotamento, entende? Já foi planejado para durar 15 meses, entende? E ter um curso básico em teologia muito extenso, como costumamos ter no Brasil, dentro da realidade da América, não funciona. Desanima alguns alunos, porque aqui se trabalha demais, vocês sabem disso. Aqui se trabalha muito, bastante, e a gente tem que considerar esse aspecto social, que é diferente do Brasil. Então, nós temos que trazer um curso mais compacto, mais flexível, o mais acessível a todos. Mas eu lamento dizer que esta é uma matéria, sim, digna de serem tomadas 12 semanas, só que a gente vai trabalhar somente com 5 semanas, e talvez, não sei se a maioria de vocês perceberam, de todas as apostilas dos que estão conosco, do CETAGAP à Academia Bíblica Bereia, ela é a mais fina de todas. Quem já percebeu? Até hoje ela é a mais fina de todas. Mas tem um segredinho que você não sei... As outras têm média 40 páginas, 45. Exato. Mas essa aqui tem um segredinho. Se você deu uma olhadinha, leu, ela é curtinha de páginas, mas o conteúdo, o conteúdo é enorme, enorme, enorme. Então, algumas matérias daqui por diante eu vou trabalhar assim, né? Quantidade de páginas bem compacta, porém um conteúdo literalmente grande. Outra coisa que eu chamo a sua atenção, não sei se você já observou, essa apostila é a primeira que dentro dela, no finalzinho, tem uma sequência de exercícios, além do bloco separado, que vai dentro da apostila, ou seja, separado, mas dentro da capinha da apostila. Quem percebeu isso? Essa pequena diferença. Então, essa apostila então, é a primeira que, no finalzinho da parte encadernada, tem uma sequência de 2 páginas com exercícios, mais o bloquinho grampeado de forma separada. Né? Exatamente para você entender que esta matéria vai dar o que falar e o que estudar. Ela é ampla, muito ampla, porém, eu decidi reduzir, na maneira escrita, o seu conteúdo para a gente ter bastante liberdade e bastante flexibilidade na abordagem dos temas.
Olha os temas. Vamos lá no índice. Só para você ter uma ideia. A natureza da salvação. A nossa salvação tem uma natureza. A salvação procede de Deus e não do homem. Somente Jesus pode salvar o homem. A salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. A salvação abrange o espírito, a alma e o corpo do homem. A salvação tem alcance eterno. O descuido da salvação trará males terríveis. A salvação nos vem pela fé em Cristo. A Trindade divina coopera com o pecador na sua salvação. Isso é só o primeiro capítulo. Papai do céu, que negócio tremendo. Olha o segundo capítulo. Elementos operantes na salvação: arrependimento, fé, conversão, justificação, regeneração, adoção, santificação. Segura o terceiro capítulo. Predestinação. Ai, 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 ai. Que negócio é esse? Salvo uma vez, salvo para sempre? Não tem disso, não. Salvação se perde. E como se perde? Mas peraí, tem aí os famosos que estão ensinando que salvação não se perde, mas vamos saber, à luz da Bíblia, quem está com a Paulo Júnior, razão. vou te chamar de herege hoje. Ai, 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 ai. Eu tenho estima muito grande ao pastor Paulo Júnior, tenho um respeito muito grande ao Augusto Nicodemos. Já tive a oportunidade de estar com os dois nos últimos 6 anos, uma vez em Nova York e outra em New Jersey, e eu carinhosamente, irmãos, carinhosamente, sem faltar uma gota de respeito, confrontei os dois, né? E ficaram de cabeça quente. Quem é o senhor? Eu não sou ninguém. Não, o senhor tem espírito de João Batista? Eu? Pobrezinho de mim. Não, mas como é que o senhor quer provar que a salvação pode ser perdida dentro da Bíblia? Mas de que maneira? Aí eu descarrego pelo menos 78 versículos. Eles ficam nervosos comigo. Ficaram, né? Paulo Júnior ficou super nervoso comigo. O Nicodemos é mais tranquilo. O Nicodemos só baixava a cabeça e coçava a barba. E no final eu disse, sua argumentação é muito bibliocêntrica, mas ainda não me convence. Claro, é um presbiteriano muito convicto, né? E é complicado você dobrar um presbiteriano muito tradicional. Mas a gente vai entender por que os presbiterianos, como Augusto Nicodemos, que eu tenho profundo respeito, Paulo Júnior, que eu também conheço e tenho profundo respeito, por que esses pastores célebres hoje no YouTube, nas redes sociais, eles não se dobram à ideia de que a salvação pode ser perdida. Nós vamos entender isso, gente. Aí vocês vão ficar assustados, porque essa ideia tem dominado alguns meios evangélicos com tanta força e com tanto domínio. Vamos falar sobre é possível perder a salvação? É o capítulo 4. Esse capítulo vai deixar você sem sono, eu tenho certeza. Você, depois que a gente estudar esse capítulo, você vai ter uma enxaqueca das grandes. Ou você vai dar muita glória e agradecer a Deus, né, que nós fomos criados com uma coisa chamada livre-arbítrio e os exercícios que estão contidos no tópico de número 5. Vamos lá, virando a página, virando a página. Apertem os cintos, estamos aí, levantando o voo para conhecermos o dom, o presente mais maravilhoso que Deus deu ao ser humano, que é a salvação em Cristo Jesus. Salvação é um termo abrangente, abarcando no seu escopo muitos aspectos. Por exemplo, há salvação no passado, no presente e em relação ao futuro. Ou seja, a salvação da penalidade, do poder e da presença do pecado. Há salvação do espírito, na regeneração da alma, na santificação, e do corpo, na glorificação. Incluídas nesses diversos aspectos, encontram-se doutrinas que, no seu conjunto, constituem a doutrina da salvação. O nome técnico para a doutrina da salvação é chamado de soteriologia, porque é uma palavra grega, ok? Ligada a 2 outras palavras gregas. Sotérios, salvar. E logia é estudo ou doutrina. Então, soteriologia, estudo da salvação ou doutrina da salvação. Na realidade,
O verbo salvar e o substantivo salvação apresentam mais de 150 vezes, só no Novo Testamento, correspondendo mais de 100 vezes ao verbo, ora no ativo ou no passivo. Para o Novo Testamento, não é interessante a ideia de salvação como fato histórico do resgate do perdido pecador, cumprido em Jesus Cristo. Na realidade, o Novo Testamento não faz distinção entre a salvação espiritual da alma e a salvação corporal, mas encara a pessoa inteira, considerando que um homem carregado de pecado e levado pelas ondas da incredulidade corre perigo total. Uma vez tal pessoa convencida pelo Espírito Santo não hesitará em invocar o socorro de Jesus Cristo para a salvação. Sobre este assunto de singular importância, trata esta lição. Vamos rapidamente, porque isso aqui é uma introdução, tá? Vamos aqui pensarmos juntos. É importante, irmãos, quando estudamos essa matéria, o mais importante, temos que começar a pensarmos juntos. Por que é importante pensarmos juntos? Eu entendo que aqui está um grupo de alunos com diversas formas de pensamento, pontos de vista, tem os seus argumentos pessoais, suas opiniões pessoais. Entenda-me bem, aqui eu não estou para querer impor meus pontos de vista ou dobrar ao aluno ao que eu acho, ao que eu penso. Essa aqui não é a minha função, não é o meu chamado, não é o meu trabalho, tá? Impor o que eu acho, o que eu penso. Mas eu falo com profunda humildade, temor e tremor diante de Deus. O meu chamado e o meu trabalho diante do Deus ao qual servimos é apresentar a verdade bíblica tal qual ela é, isento de qualquer interpretação pessoal minha, mas levar a cada aluno a pensar juntos, raciocinarmos juntos e a concluirmos juntos o que a Escritura, não na sua superficialidade, senão na sua profundidade, nos apresenta. Por isso, provavelmente você poderá ficar um pouco assustado com algumas abordagens que nós vamos fazer, que, em parte, são bastante conhecidas, porém só na superficialidade. E Deus tem me dirigido a trabalhar com essas abordagens, não na superfície, porém na profundidade. Acredito que nesse aspecto da profundidade, alguns vão ficar, opa, que negócio é esse? Eu nunca ouvi falar disso. Mas está tudo aqui, dentro da Sagrada Escritura. E nós vamos trabalhar passo a passo. Por isso, por favor, qualquer dúvida, qualquer inquietude, pastor, não consegui entender, está enrolado isso aí, pastor, não tá entrando na minha cabeça. Para tudo, acena, abre o seu áudio e faz a sua pergunta, porque eu gostaria muito de ter a participação maior possível da parte de vocês, porque não pode ficar uma gota de dúvida com respeito a este assunto tão importante dentro da teologia, ao qual estudaremos por 5 semanas. Quantos me entenderam, gente? Quantos me entenderam? Quantos? Isso. Não deixa passar em branco, por favor. Bateu a dúvida? Não está entendendo? Está estranho na sua mente a abordagem bíblica que estaremos apresentando? Faz isso. Abra o seu áudio e lança a sua dúvida. Participe, porque essa matéria, volta a repetir, ela não pode deixar de ser compreendida. Me deem 1 minuto, porque eu estou aqui me gesticulando e aonde eu estou está ficando quente aqui o negócio. Então, eu vou ligar um ventilador aqui na minha frente, senão eu vou começar... Eu, quando transpiro, tenho um problema. Parece um chuveirinho, né? Começa a entrar, o suor entra dentro dos meus olhos, aí já era, eu não posso fazer mais nada. Dá só 1 minuto para eu me aproximar aqui, ligar o ventilador, porque o negócio aqui está ficando meio quente, né? Não sei se é o calor do espírito ou é o calor da matéria, que daqui a pouco vai levantar labareda na nossa alma. 1 minutinho só, que eu vou aqui me mover, só para ligar o ventilador. Isso, porque o negócio aqui está ficando quente para o meu lado. Maravilha! Agora sim, agora mudou o ar, porque eu já estava começando a transpirar. Vamos lá! No passado, preste atenção, lá no passado, em relação à nossa existência, porque um dia eu e você nascemos, concordam? Quem é que nasceu um dia?
Quem aqui um dia nasceu? Nasceu. A irmã Lidiane está sorrindo, né? Claro que ela está sorrindo, porque ela nasceu um dia. Gente, nós não somos eternos, nós um dia nascemos. Um dia nasceu o Lucas Vieira, para a alegria do papai e da mamãe dele. Um dia nasceu o irmão Zandro, para uma grande, explosiva alegria para a sua mamãe e para o seu papai. Um dia nasceu o irmão Wallington, que não usava óculos até então, né? Estava com os olhinhos novinho, né? Não é agora, né? Que já está mudando um pouco. Um dia nasceu o pastor Tiago, um dia cada um de nós nascemos, passamos a ter a nossa existência. Mas diz a Bíblia um negócio interessante, que antes da fundação do mundo, a nossa salvação já estava planejada, já estava preparada, já estava projetada da parte de Deus. Isso aí é maravilhoso. Preste atenção. Antes de qualquer um de nós existirmos, Deus já olhava lá na eternidade o Lucas Vieira, o pastor Tiago, o Luiz Prestes, a irmã Jennifer, olhava para cada um de nós, porque Deus é onisciente. Ele já sabia de antemão quem iria existir, quem iria nascer, e lindo mais ainda, quem iria abraçar o plano desta salvação. Uau! Então, lá atrás já estava tudo preparado. E um dia eu e você nascemos. Lá atrás, no passado, num determinado dia, o plano da salvação foi cumprido de maneira prática. Como? Através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta morte foi o selo materializável da parte dos projetos de Deus, porque tudo, então, estava em um projeto, mas esse projeto se tornou fato, e o fato foi marcado pela morte, olha só, e ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitasse, nada teria valido a pena. Então, o pacote da salvação era morte, ressurreição e ascensão. Então, é um pacote em 3 partes. Jesus precisava morrer. Jesus precisava ressuscitar. E Jesus precisava subir aos céus para fechar todo esse pacote que você vai entender na medida que desenvolvamos esta matéria. Então, a nossa salvação tem um aspecto lá atrás, passado, presente, o que estamos hoje vivendo. Pastor, eu não estou ouvindo. Não está ouvindo? Eu apertei aqui sem querer e daí eu saí, voltei, mas não estou ouvindo. Eu estou lhe ouvindo. Quem está ouvindo, irmã Ivani? Quem está ouvindo, irmã Ivani? Ela deve ter desativado o áudio dela. Deixa eu mandar uma mensagem para a irmã Ivani. Deixa eu mandar uma mensagem para a irmã Ivani. Me permita. Você está no celular, irmã Ivani? Estamos lhe ouvindo perfeitamente. Ela tocou alguma tecla que, infelizmente, deve ter anulado. Ok. Irmã Ivani, lhe mandei uma mensagem. A senhora está me ouvindo? Eu já mandei uma mensagem para ela no chat. Consegui. Conseguiu. Vitória a Deus dará a mim. Eu vou começar a cantar agora. Vitória a Deus. Ai, que bom. Dará a mim. Eu sei. Eu cantar, eu sou um desastre, gente. Não vou cantar, não. Eu vou espantar vocês. Graças a Deus eu consegui. Vitória, irmã Ivani. Vamos fazer um culto de ação de graça na sua casa. A vitória do Zoom. Sim. Voltando à salvação, gente, né? Essas coisas acontecem para descontrair um pouquinho a nossa atenção. Irmãos, que coisa linda é saber que a nossa salvação foi um pacote fechado, no sentido de Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Preste atenção. Pecados que cometemos lá atrás, na nossa ignorância. Pecados que ainda estaríamos cometendo hoje, na nossa inconsciência. E pecados que ainda vamos cometer no futuro, sem premeditar. Porque a palavra de Deus nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que quer dizer que a nossa natureza humana
natureza humana ela é corrompida de forma natural pela herança que recebemos de Adão e Eva. Podemos ter sido salvos, batizados com o Espírito Santo, cheios da habitação do Espírito Santo, mas a tendência, a inclinação humana ao pecado, infelizmente, existe. Quantos concordam com isso? Que a inclinação humana ao pecado ainda existe. Olha, vocês me deram um grande alívio, porque se alguém não levantasse a mão, eu ia entender que temos um anjo em nosso meio materializado em corpo humano. E aqui não tem, que eu saiba, ainda que vocês sejam simpáticos, sorridentes, bondosos, né? Começando pelo pastor Tiago, que é um servo de Deus, eu tenho certeza que ninguém aqui é anjo. E eu tenho certeza que nenhum anjo aqui assumiu um corpo humano e está para que me enganar, porque eu peço a Deus, Senhor, se tem um anjo aqui entre nós, me dá discernimento para descobrir quem é esse anjo. Mas todos aqui são gente de carne e osso, pecadores, falhos. E olha que coisa, a gente se esforça para não falhar, para não errar. Mas não tem jeito, irmãos. Volta e meia pecamos. Volta e meia falhamos. Você ora, o bem você que jejua. eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu acabo Lucas fazendo. já falou tudo. Paulo Nosso amigo Paulo já deixou bem explícito a nós. Paulo teve uma vida no altar, com todo respeito, meu irmão, que não se compara nem a minha nem a sua. Meu Deus! A minha vida diante de Paulo é um farrapo. O testemunho, a comunhão, a intimidade que aquele homem teve com Deus, meu Deus, só Jesus Cristo ganha de Paulo. Agora tem um negócio. Nenhum de nós podemos tomar um atrevimento, que estamos no mesmo nível de vida espiritual em comparação a Paulo. Me acompanhe. Paulo teve um nível de vida tão excelso, tão elevado, que ele disse o que o Lucas acabou de mencionar, Romanos capítulo 7. O mal que está em mim, que eu não quero fazer, este eu faço. Que coisa louca! Quer dizer que Paulo lutava diariamente contra ele mesmo, contra o homem carnal, ou seja, a sua natureza pecaminosa. Paulo menciona mais de 40 vezes na Epístola aos Romanos a palavra que lemos em português, carne. Não é carne, tecido do corpo, não. A palavra carne ela é de uma palavra grega, sarx, S-A-R-X, que quer dizer natureza pecaminosa. Então estamos começando a entender algo importante. O salvo em Cristo Jesus, ele não perdeu a sua natureza pecaminosa, mas a sua natureza pecaminosa passa a ser sujeita, subjugada, dominada pelo poder do Espírito Santo. Estão todos me ouvindo, gente? Todos me ouvindo? A nossa salvação não garante a eliminação da nossa natureza pecaminosa. Ela está ainda dentro de nós. Sabe por quê? Porque não fomos ainda glorificados. Opa, então mudou o assunto. Não mudou o assunto. A nossa salvação começa com a regeneração, que também na Bíblia é chamada de novo nascimento. O que detona, o que desencadeia a regeneração, o novo nascimento é o arrependimento. E aí vai, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Qual é o fechamento da nossa salvação? São 2 estágios, nós vamos estudá-los, chamada redenção e glorificação. A redenção são os 2 últimos estágios da nossa salvação. A palavra redenção vem de redimir, resgatar. E este resgate envolve espírito, alma e corpo. Quando esta redenção vai ocorrer? No arrebatamento da igreja e na ressurreição dos mortos justos. Anotou? Quando vai se dar esta redenção? Resposta: no arrebatamento da igreja, que ao mesmo tempo será marcado antes pela ressurreição de todos os mortos justos. Esse vai ser o momento da redenção, que vai ser tão rápido que vai culminar com o último estágio, denominado de glorificação. Agora anote,
Na glorificação, aí sim, a nossa natureza pecaminosa terá sido vencida, terá sido derrubada, terá sido eliminada do nosso ser. Aleluia! A nossa natureza humana, chamada pecaminosa, ela vai morrer de uma vez por toda com a glorificação. Aí nós seremos imortais. Seremos perfeitos, seremos incorruptíveis, seremos indestrutíveis, espiritual, alma e corpo. Porque como ele é, o veremos. Exato, exato. Então, gente, vai ser uma mudança drástica da água para o vinho. Mas até chegar esse dia, até chegar esse momento, temos que fazer isso aqui, quem está me entendendo? Temos que fazer isso aqui para manter a nossa salvação. Salvação se pede, pelo amor de Cristo, meus irmãos. Tem pastor aí gritando a plenos pulmões, não, salvação não se pede, vamos estudar sobre isso. Deixa eu começar abrindo o horizonte através de um versículo. Esse versículo leva a gente a fazer assim, pensar e meditar. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Tudo na Bíblia tem uma resposta. Tudo na Bíblia tem uma razão. Tudo na Bíblia tem um porquê. Ainda que várias das perguntas que possamos fazer de imediato, não tenhamos respostas que venham satisfazer a nossa lógica humana. Mas precisamos não de respostas que venham a satisfazer a nossa lógica humana, senão a necessidade da nossa fé. Anotou? Nem todas as respostas que vamos querer, que vamos buscar, elas vão satisfazer a nossa lógica, o nosso intelecto humano. Mas antes do que isso, as respostas que a Bíblia tem para nós é para satisfazer a carência da nossa alma. Judas, verso 3. Olha o que diz lá. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos ao quê? Ao quê? A batalhar, a lutar, a pelejar, diz uma tradução. Diligentemente, tem uma tradução que diz insistentemente, tem outra tradução que diz cuidadosamente, pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Anote aí. Existe na Bíblia 8 tipos de fé. Não sei se teremos tempo para dar uma pincelada nesses 8 tipos de fé. Mas nós vamos bater pesado em um tipo de fé que ela é marcante. Sabe qual? A fé salvadora ou a fé salvífica. Esta é a primeira que é plantada no nosso coração da parte de Deus. Como é que eu sei que ela é a primeira a ser plantada da parte de Deus? Tem a fé natural, que ela já nasce conosco, que é a fé da razão, a fé da lógica, a fé do intelecto. Quer ver um exemplo da fé do intelecto? Eu tenho aqui uma caneta, presta atenção. A fé do intelecto ou a fé da razão me diz que essa caneta, lá dentro, tem uma carga que contém tinta. Concorda comigo? Tem uma carga que contém tinta. Mas como eu faço para essa tinta fluir para ela atender as minhas necessidades de escrita? Porque ela foi desenhada para quê? Para me atender a minha necessidade de escrita. Então, eu olho para a caneta. A grosso modo, já sei por dedução que tem uma carga de tinta. Já sei também por dedução que esse pino aqui não é um enfeite, não é um adorno, não é um chapeuzinho. Como eu costumava dizer ao meu pai, pai, por que a caneta sempre tem um chapeuzinho?
E às vezes ele é embutido e às vezes ele é exteriorizado, ou seja, meio para fora. Levei um tempo para entender isso, né? O chapeuzinho fechado e o chapeuzinho tipo umbigo, né? Eu dizia que o umbigo também era tipo de um chapeuzinho, até que fui entender que o umbigo não era chapeuzinho. Isso é coisa de criança, né? Porque a criança tem os seus legítimos questionamentos. Até que eu aprendi que isso aqui, que não é um chapeuzinho, é um botão que aciona o quê? O mecanismo de funcionamento para expor a carga e daí então eu fazer o uso da escrita. Como é que eu sei de tudo isso? Através da fé natural, que é a fé da lógica, a fé da observação. Né? Por exemplo, eu não sei se você se lembra, eu me lembro como hoje. Eu me lembro como hoje. Eu tinha os meus 2 anos de idade. Que isso, pastor? Me lembro. Há 60 anos atrás, me lembro como hoje. Primeira vez que eu coloquei a mão de uma maçaneta de uma porta. Eu perguntei ao meu pai, para que serve? Para que isto serve? Eu pai, cansava. Para que isso serve? Aí meu pai, com uma paciência de Jó, tá vendo esse redondinho aqui? Se você mexe para cá, você mexe para cá, vai abrir um ferrinho que vai abrir a porta. E eu comecei a ficar igual criança boba, né? Mexendo na maçaneta para lá. Eu tinha quebrado, só em uma semana, 3 maçanetas da minha casa. E meu pai me ameaçando, na próxima que você quebrar, eu vou quebrar uma outra maçaneta, quando o teu bumbum. E realmente, ele cumpriu a promessa. Eu quebrei a 4ª maçaneta, ele quebrou o meu bumbum com uma boa chinelada. Aí eu aprendi a não ficar mexendo na maçaneta a ponto de quebrar. Ou seja, quando algo que nunca vimos causa-nos o quê? Curiosidade. Mas nós, como adultos, que é diferente da criança, né? A criança ela é curiosa, ela quer entender o porquê das coisas. Nós, adultos, também temos essa curiosidade. Só que o adulto ele tem o quê? O sentido de observação muito mais aguçado, né? Ele olha para algo que nunca viu, mas a mente dele começa a trabalhar. Baseado em quê? Na fé racional. Quantos estão me entendendo, irmãos? Que nós nascemos com essa fé. É a fé racional ou a fé natural, a fé que me leva a observar e a deduzir. Por outro lado, o primeiro indício da fé que Deus trabalha dentro de nós, ela é chamada de fé salvadora ou fé salvífica. Judas nos diz aqui que ela foi dada uma única vez. Não há repetição. Não há 2 vezes, não tem 3 vezes, não tem 4 vezes, não tem 5 vezes. É uma vez só. Preste atenção comigo, me acompanhe. Se é uma única vez, então o que isso quer dizer? Aí vamos usar agora um pouco a nossa lógica, que pode ser facilmente perdida. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Se a Bíblia fala que nós temos que batalhar por uma fé que nos foi dada uma única vez, então quer dizer que é um negócio caro. Concordam? É um negócio precioso. É um negócio que pode realmente ser perdido. Mas vamos lá. Como entra essa fé da parte de Deus? A fé salvadora. Romanos capítulo 10, verso 17. Começa a anotar, minha irmã. Nós vamos usar muito a Bíblia nessa matéria. Olha, não estou dizendo que as outras matérias a gente não usou Bíblia, mas essa matéria você vai ser chá de Bíblia. Chá mesmo. Não é exagero, não. Chá de Bíblia. Você vai ficar com o dedinho assim, ó, doendo, latejando, de tanto versículo bíblico que a gente vai mencionar para você fazer as conexões da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, diz uma tradução. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, diz uma outra tradução. Mas esta fé que Deus coloca em nós, a fé salvadora, como ela é gerada? Através de ouvir a palavra de Deus. Quantos tiveram uma experiência lá no passado de ouvirem a palavra de Deus e receberem o toque do Espírito Santo, que levou a vocês a fazerem uma decisão
de receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Quantos tiveram essa experiência? Quantos? Todos. Porque se alguém não teve essa experiência, a gente vai para a aula e fazer o convite para alguém aceitar Jesus. Eu já fiz isso há uns 5 anos atrás, gente. Para minha surpresa, 4 alunos, naquele dia, aceitaram a Jesus. Para minha maior surpresa, 4 filhos de pastores. Uau! Filho de pastor não é crentinho, não. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de pastor não é crentinho, não. Tem que ter a sua própria experiência com Deus. Qual é a dedução que nós levamos a crer? Que alguns filhos ou filhas de pastores costumam tomar carona na salvação dos seus pais, sem terem tido a sua própria experiência de salvação. Como é importante, não é, ter a experiência própria de salvação. Meu filho nasceu num lar evangélico. Eu não nasci, eu nasci num lar judaico. Eu costumo dizer, você foi privilegiado. Mas eu costumava dizer, eu e minha esposa, mas você não pode tomar carona na minha salvação, nem na salvação da tua mãe. Você precisa ter uma experiência com Cristo. E ele teve uma experiência com Jesus Cristo aos 13 anos de idade, sonhando com o arrebatamento da igreja e a destruição do planeta pela grande tribulação. Pensa num menino de 13 anos que berrava igual uma ovelha, um bezerro desmamado, gritava. Ai, 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 ai. Naquela noite, ele teve uma experiência forte com Jesus. 2 anos depois, ele pediu para ser batizado nas águas. Ele pediu. Eu falei, meu Deus, agora meu filho está tendo uma experiência com Jesus. Vai fazer 25 anos de idade agora no dia 28. E eu louvo a Deus, que Deus propiciou, deu a esta experiência ao meu filho. O meu grande medo como pai é que meu filho vivesse na carona da minha salvação, na carona na salvação de minha esposa. Mas graças a Deus, a glória seja dada ao Senhor. Meu menino teve uma experiência de salvação. Por isso que eu disse aqui, se algum aluno ainda não teve a experiência da salvação, a gente para tudo e ora para Jesus te dar a salvação, né? Mas graças a Deus, já que todos levantaram a mão, então eu quero acreditar que todos já tiveram essa experiência de salvação, tá? Entenderam, então, que a primeira fé que recebemos da parte de Deus vem através do ouvir das Escrituras. E ela entra, mas ela é dada o quê? Uma única vez. E, temos que fazer isso aqui, porque ela pode ser perdida. Ela pode ser roubada. Ela pode ser sequestrada. Esta fé pode ser comprometida. Vamos lá, vamos avançar. Tem muita coisa para a gente trabalhar em cima disso. Vamos lá. Vamos entender a natureza da salvação. Como a nossa salvação é delicada. Gente, prestem atenção aqui. Vocês sabiam que a nossa salvação ela é algo tremendamente delicado na nossa vida? Quem que tem essa ideia que salvação na minha vida é algo altamente delicado? Alguém tem noção disso? É muito delicado, gente. Querem ver uma coisa que é muito delicada no nosso corpo humano? Claro que eu não vou fazer isso porque vai me trazer um probleminha sério. Os nossos olhos. De tudo que nós temos no corpo humano, temos outros órgãos, claro, que são delicados e sensíveis. Mas pensa numa coisa que Deus criou com um sentido de sensibilidade e de delicadeza chamado olhos. Você já percebeu que quando escapa um cílio, uma pestaninha dos nossos olhos, e acidentalmente cai lá dentro do globo ocular, tá o pastor Tiago, já tá vivendo o negócio. Ó. A gente fica incomodado. Você já teve essa experiência? Está lá, feliz da vida, daqui a pouco, as irmãs que digam, porque as irmãs têm mais cílios do que nós homens. Né? As irmãs são mais abençoadas. Como dizia meu filho quando era pequenininho, pai, minha mãe tem uns cabelinhos bonitos, né? Assim nos olhinhos delas, os cabelinhos do zoinho. Coisa de criança, criança. E é bonitinho, até voltinho os cabelinhos do zoinho de minha mãe.
Até que ele aprendeu a entender que isso se chama cílios. Eu não vou falar a função biológica dos cílios, mas é de proteção, olha que interessante, e de lubrificação dos nossos olhos. Quem sabia que Deus colocou esses cabelinhos aqui não é por enfeite, não. É para lubrificar, olha que lindo, e para proteger. Alguém sabia disso? Mas os mesmos cílios que são usados da parte de Deus para proteger e lubrificar, eventualmente, escapa um. E quando vai lá dentro, meu Deus, que negócio incomoda. Vamos ser sinceros, quando entra um cílio lá dentro, você fica. E quanto mais você aperta, piora. Aí fica vermelho, fica inchado. Quem já teve? Sim. Qual foi o motivo mesmo que o senhor ligou o ventilador aí, que o senhor disse? Calor, muito calor. Que o senhor suava muito, certo? Exato, eu transpiro bastante. Uma gota de suor cai no olho, o que acontece? O senhor falou? Queima, arde. De tão sensível que os olhos são. Olha, irmão Zandro está ligado, ele está em 220. Vocês pensam que ele tem 110 volts? Vocês estão enganados. Ele está na ilha, lá a voltagem é dobrada. Estão percebendo, gente? Eu vou bater na tecla. Os nossos olhos são muito sensíveis. Tenta fazer isso agora, mas você não vai fazer isso, pelo amor de Cristo. Não vai dar um problema. Pega o teu dedão, abre os teus olhos assim, ó. Tipo ovo na frigideira. Meu filho diz, né, que quando a gente arregala os olhos, é parecido a ovo na frigideira. Arregala o olho. Tenta meter o dedão lá dentro do teu globo ocular. É ruim, que você vai ficar feliz da vida, dando glória a Deus, aleluia. É ruim. Fala, irmã Jennifer. Abre o áudio. Isto. Que na passagem de Mateus diz também, que é muito importante, não sei se quer dizer o mesmo, mas são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons e o teu corpo será luminoso. Né? Exato, irmã Jennifer. Irmã Jennifer está recebendo unção hoje. Não estou dizendo que ela nunca recebeu, não. Mas ela está ligada. Os olhos é uma parte tão sensível, não é verdade? Quanto a nossa salvação. Então, esse versículo que a irmã Jennifer acabou de ler é um paralelismo figurado, não é? Da nossa salvação. Né? Há muita sensibilidade nos nossos olhos? Tem. Eles são muito sensíveis. E eles podem ser colocados alegoricamente parecidos com os resultados que produzem a nossa salvação. Excelente, irmã Jennifer. Continua assim que eu vou lhe dar pontos de bônus. Né? Vou lhe dar pontos de bônus, 50, 75, até a sua isenção da prova. Mas vamos voltar aos olhos. Ninguém consegue colocar o dedão lá dentro do nosso olho. Por quê? Porque dá problema. Por isso tem pessoas que são sensíveis às lentes de contato. Não sei se vocês sabem. Nem todas as pessoas se adaptam à lente de contato. Eu sou uma delas. Eu uso óculos desde os 12 anos de idade. Já tive vários oftalmologistas que lutaram. Nos prestem, você tem que usar lente. Não dá para usar, eu tenho sensibilidade. Até que 2 médicos, um no Brasil e um aqui, chegaram à conclusão. Não, você realmente, definitivamente, não pode usar lente de contato por causa da altíssima sensibilidade do seu globo ocular. Aonde eu quero chegar com isso em relação à salvação? Nossa salvação é algo muito parecido. É tão sensível, mas é tão sensível se nós não cuidarmos da nossa salvação. Da mesma maneira que cuidamos dos nossos olhos. Alô? Geralmente, quando tem um acidente onde estoura uma garrafa e os tilhaços de vidro voam, qual é a primeira reação que nós temos? Ela é uma reação de reflexo. Proteger o quê? Os nossos olhos. Quem já teve essa experiência? Estoura uma lâmpada, uma garrafa perto de você. Qual é a primeira reação de reflexo que você tem? Você volta as mãos na direção dos seus olhos. Porque você sabe que, por instinto, os seus olhos são o quê? Altissimamente sensíveis. Concordamos com isso? E por que não temos a mesma reação com respeito à nossa salvação? Aí entra o versículo que a irmã Jennifer falou. Fala exatamente isso, que pudéssemos ter a mesma sensibilidade de proteger os nossos olhos como pudéssemos proteger a nossa salvação. Agora você vai entender porque a nossa salvação ela é tão sensível como a proteção dos nossos próprios olhos. A redenção do homem é sublime em toda a Bíblia.
e deve ser o de todo o sermão evangélico. Grandes hinos da igreja também exaltam a salvação do pecador consumada pelo Senhor Jesus Cristo. Para melhor compreender a natureza da salvação, é necessário se faz abordá-la em pequenos itens, como os que se seguem. Deixa eu fazer uma pergunta a título de ilustração e você vai entender o porquê. Comer bacalhau é uma experiência agradável ou não? Sejam sinceros. Comer um bom bacalhau, ó, bem caprichado. Olha lá, irmão Wellington está lá, ó. Estou sentindo que irmão Wellington é aquele cozinheiraço. Eu estou recebendo uma revelação agora, ó, que a irmã Núbia me confirme que o irmão Wellington, na cozinha, ele deve arrasar. Se isso for verdade, irmão Wellington, sua esposa depois vai me dizer, como um segredinho, eu vou comprar um bacalhau caprichado para o irmão fazer aqui na minha casa. Sério, irmã Núbia? Pode deixar. Ele cozinha melhor que eu. Quer dizer, ele que cozinha, né? Eu não cozinho nada. Jesus! Eu tinha uma leve desconfiança, gente. Um passarinho me deu essa revelação um tempo atrás, né? Olhando para o irmão Wellington, está ali um Masterchef de mão cheia. Eu falei, rapaz, eu estou delirando acordado, agora está confirmado. Mas deixa quieto, a gente vai, nas próximas semanas, vamos fazer um contato aí, vou comprar um bacalhau caprichado, vou convidar vocês dois, mas com todo respeito, o irmão Wellington vai fazer esse bacalhau aqui na minha casa. Vou colocar tudo na mão dele. Ó, vai estar tudo aqui, irmão. Mas eu quero esse bacalhau bonito. Mas por que eu estou falando de bacalhau? Só tem espírito de português, pastor? Não. Presta atenção na ilustração que eu estou dando. Bacalhau ele é saborosíssimo. Concorda comigo? Quem já comeu um bom bacalhau? Eu comi. Olha lá, irmã. Irmã Ivani está puxando a brasa para a sardinha dela. E minha esposa também ela é meio perturbada para fazer bacalhau. Mas vamos ver quem... comer de novo. Mas vamos ver quem vai ganhar nessa disputa. Ou minha esposa, ou eu acho que vai ficar empatado o jogo. Mas vamos lá, por que eu estou batendo tanta tecla no bacalhau? Primeiro, estou com uma vontade doida de comer o bacalhau. Segundo, um delicioso bacalhau tem que ser muito bem feito. Como? Primeiro, tirar o excesso de sal. Concorda comigo? Um bacalhau com excesso de sal não presta para nada. Da mesma maneira que um bacalhau sem sal também não vale nada. Concorda comigo? Então, esse é o primeiro processo. Tirar o excesso de sal. Daí vem aquele ritual, colocar de molho tantos dias, tantas horas. Depois, o processo de tirar as espinhas. Depois, o processo do tempero. Depois, o tempo de cozimento, ou se for no forno, quanto tempo vai no forno para ficar assadinho, e assim por diante. Em outras palavras, segue um processo. A nossa salvação, para ter sabor, para ter gosto, para ser bem usufruída, ela também tem que passar por um processo um pouco parecido como tratar um bom bacalhau para ser bem saboreado. Que isso, pastor? A minha salvação tem alguma semelhança com o bacalhau? Sim. Agora você vai entender. Porque para você desfrutar depois daquele bacalhau gostosíssimo, seja ele bacalhau salamanquina, bacalhau com natas, seja lá qual for o estilo, é necessário passar por um processo. Agora nós vamos conhecer o processo da natureza da salvação, parte por parte, para você entender como ela é cara e sensível. Número 1. A redenção do homem é sublime em toda a Bíblia e deve ser o tema de todo o sermão evangélico. Já falamos. Mas agora, olha só. Para melhor compreender a natureza da salvação, é necessário se faz abordá-la em pequenos itens como os que se seguem. Vamos lá. Primeiro item. A salvação procede de Deus e não do homem. Homem nenhum tem poder de dar salvação. Homem nenhum tem poder de levar outro homem na presença de Deus. Irmãos, não foi em vão que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Escutem, o pai do budismo foi chamado Gautama Buda. Em nenhum momento Buda disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O pai do kardecismo chamava-se Allan Kardec.
Em momento nenhum, Allan Kardec disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pai dos testemunhos de Jeová, chamado Charles Taze Russell, em momento nenhum disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pai do mormonismo, chamado Joseph Smith, em momento nenhum disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por que eles disseram isso? Eram homens falíveis, pecadores e mortais. Jesus Cristo, pelo contrário, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, era o homem perfeito, porém sendo Deus. Teve que morrer para matar o pecado, mas ressuscitou, glorificado em poder. Aí ele se tornou o único autorizado. Antes mesmo da sua morte, ele já tomou a autoridade em dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém consegue chegar na presença do Pai se não for através de mim. Então, primeira coisa que não podemos esquecer: a salvação é obra de Deus. A salvação, primeiro, preste atenção, foi planejada por quem? Pelo papai. Coisa linda. Consumada por quem? Pelo Filho Jesus Cristo. E aplicada por quem? Pelo Espírito Santo. Olha que trabalho lindo, gente. Me acompanha. Os três são três pessoas em um só Deus. Não tente entender a Trindade. Não funciona aqui dentro da nossa mente. Não são três deuses. É um único Deus em três pessoas. E cada pessoa tem a sua função. Cada uma das pessoas da Trindade se respeitam mutuamente. Isso é lindo, gente. Agora, o que mais me impressiona é a ação do Espírito Santo. Presta atenção. Olha como o Espírito Santo trabalha. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. E o Espírito Santo não é o Pai e nem é o Filho. Concordamos com isso? Concordamos com isso? Eu vou repetir. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo e o Pai não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho. Mas olha o trabalho do Espírito Santo. Ele fala da parte do Pai, fala da parte do Filho, glorifica o Pai, glorifica o Filho. Olha o lindo de tudo. E o Espírito Santo não fala de si mesmo. Não glorifica a si mesmo. Não faz propaganda dele. Ei, eu sou o Espírito Santo. Eu também sou Deus. Que coisa maravilhosa, gente. O Espírito Santo é Deus. É digno de glória, honra, poder e adoração. E tem pastor aí no YouTube pregando bobagem. Qual? Não adoro o Espírito Santo, não. Aonde está escrito na Bíblia? A honra, a glória e o poder é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Gente, cuidado! Tem uma heresia grossa por aí ensinando que não se deve adorar ao Espírito Santo. É grosseira essa heresia. Na verdade, ela começou lá atrás, nos tempos do apóstolo João, através de uma heresia muito antiga, chamada gnosticismo. Irmã Jennifer. Isso é blasfemar, né, contra o Espírito Santo, e é uma das coisas que está escrito na Bíblia que é o pecado que não vai ser perdoado. É o caminho para a blasfêmia. Vamos abrir rapidamente um parêntese aqui. Interessante a abordagem que a irmã Jennifer está fazendo. Todos os pecados serão perdoados, como o próprio Jesus na Escritura deixou claro. Quem já leu isso na Bíblia? Que todos os pecados serão perdoados. Isto é, se eu peco contra o Pai e me arrependo, obviamente, vou ser perdoado. Se eu peco contra o Filho e me arrependo, obviamente eu vou ser perdoado. Mas tem um negócio complicado aí. Se eu peco contra o Espírito Santo e eu demoro com o processo do arrependimento, então estou correndo um risco de morte espiritual, que pode desembocar no chamado pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá, biblicamente, então, o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Número 1, quando o indivíduo peca e fala conscientemente
afirmando que aquela operação não é da parte de Deus, senão da parte de um demônio. Lembra-se que Jesus repreendeu aos fariseus? Vós dizeis que eu expulso o demônio pela mão de Beelzebul. Alguém já leu essa parte da Bíblia? Então, estavam blasfemando, ou seja, era o Espírito Santo operando na vida de Jesus, e os fariseus descaradamente afirmam, não, ele está expulsando o demônio por mão ou pelo nome de Beelzebul. Aí Jesus entra com essa, ó. Todo pecado vai ser perdoado, contra o pai e contra o filho. Mas cuidado, pecar contra o Espírito é perigoso. Esse pecado não terá perdão nem aqui, nem no mundo do futuro. Então, primeiro passo ao pecado contra o Espírito Santo. Quando você deliberada, sistematicamente, conscientemente, afirma aquela operação não é Deus, senão é um demônio. Segundo, quando se perde a sensibilidade ao arrependimento. Presta atenção, isso é grave. Quando um cristão começa a perder a sensibilidade ao arrependimento, ele vai inverter valores. Ele vai tomar o certo pelo errado e o errado pelo certo. Mas onde está escrito isto na Bíblia? Primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra lá comigo, 1 de Timóteo. Começa a mexer o dedinho na Bíblia. Gente, dedinho vai cantar esses dias. Já está cantando. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, verso 1 e 2. Vamos ler texto e contexto. Meu Deus! Está ficando quente aqui do meu lado de novo. Mas é por causa da presença de Deus. Aleluia! 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Acompanhe a leitura, por favor. Ora, o Espírito, quem? O Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos dias, ou últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que quer dizer apostatar? Desviar-se da fé. Afastar-se do foco da fé. Por obedecerem quem? Espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Alô? Não se surpreenda que hoje, em algumas igrejas, ao invés de recebermos o ensino, ou de receberem o ensino da Bíblia, estão recebendo ensinos de demônios. E isso pode acontecer nas igrejas? Não pode. Já está acontecendo em algumas igrejas. Meu Deus! Fala mais, pastor. Calma, vou devagarzinho. Não vai dar uma congestão cerebral em você. Calma, vou devagar. É o que eu estou falando. Isso é uma matéria muito sensível, então eu vou bem devagar. É como se você estivesse comendo 12 quilos de churrasco pingando gordura. O irmão Wellington sabe o que é isso. Quando se faz aquela churrascada pingando gordura. O irmão Zandro sabe o que é isso, porque ele é sulista. E o sulista, quanto mais gordo o churrasco, ó. Não é assim, irmão Zandro? O paranaense, o catarinense, o gaúcho, ele gosta da picanha pingando gordura, né? Como o carioca. Tem que estar sequinho. Por isso os gaúchos ficam tudo doido comigo, né? Quando eu vivi no Rio Grande do Sul, pastor, o que é isso? Isso não é churrasco. Isso é bife na chapa, é exatamente isso. Churrasco, para mim, tem que ser igualzinho a bife na chapa. Sequinho, 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 bem passado. Agora, aquela coisa vermelhona, pingando gordura, sai da frente. Mas vamos lá. Por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E que tem o quê? E que tem o quê? Cauterizada a consciência. Vamos lá. O que é a mente cauterizada? A palavra cauterizada vem do grego, cauterios. O que quer dizer cauterios, pastor? Cauterios, queimado a fogo. Qualquer pessoa que sofre uma queimadura na mão, em qualquer parte do corpo, sendo de 2º e 3º grau, sabe o que vai acontecer? Além da deformidade
de uma deformação na pele, salvo que faça uma cirurgia estética de reconstituição, mesmo fazendo a cirurgia, sabe o que acontece com a pele? Se perde a sensibilidade. Você conhece alguém que sofreu uma queimadura de segundo ou terceiro grau? Alguém conhece aqui alguém? Já observou que eu tenho uma, pastor. Quando eu era criança, eu ferro quente, passar roupa em cima do colo da mão, assim, ó. Aqui não é sensível. Não é sensível. Está ali o Lucas dando testemunho. Ele perdeu o quê? Eu não sinto. Um pedaço aqui. Aqui eu não sinto. Eu posso não foi de forma completa, mas uma parte da mão dele ele perdeu o quê? Sensibilidade. Estão entendendo? Porque foi queimado praticamente 60% do corpo. Meu Deus! A moto explodiu. Uau! Praticamente 60% do corpo dele foi queimado. Ele ficou 6 meses em coma. Imagina o senso de sensibilidade dele, é quase zero. Até mesmo sentimental e psicológico é zero. Eu imagino o externo. Não, o externo, infelizmente, tem que ser a misericórdia de Deus, porque dependemos do tato, concorda comigo? Para nós termos uma vida normal. E uma pessoa com 60% do corpo queimado, meu Deus, ele deve realmente ter um impacto psicológico e emocional enorme para tentar levar uma vida normal. Por quê? Porque perdeu grande parte do seu corpo, o quê? A sensibilidade básica ao tato. Vamos trazer isso para a vida espiritual. A cauterização da mente leva a gente a perder a sensibilidade ao arrependimento. Aí é um perigo. Porque se não há mais a sensibilidade ao arrependimento, qual é o papel do Espírito Santo então na nossa vida? Nenhum. Estão entendendo? O Espírito Santo sai fora. O Espírito Santo não pode trabalhar numa mente cauterizada, porque ele perdeu a sensibilidade. Quantos estão me entendendo, gente? Isso é um perigo, porque uma mente cauterizada ela pode inverter os valores. Ela toma o certo pelo errado e o errado pelo certo. A irmã Jennifer, batendo nessa tecla. Aí é o perigo do pecado contra o Espírito Santo, pelo fato que se perdeu a sensibilidade ao arrependimento. Isso é terrível. E um crente pode chegar a esse ponto? Pode. Como não pode? Então, um crente pode perder a salvação? Pode. Porque para perder a salvação tem que perder a comunhão com o Espírito Santo. Pior do que isso, o Espírito Santo se retira para sempre da pessoa. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Efésios. Abra lá, Efésios. Capítulo 4, verso 27. Quem pode me ler esse texto, por favor? Ele é curtinho. Ele é mais curto que seu espirro. Efésios 4, 27. Vamos lá. Quem encontrar primeiro, abre o áudio e leia. Efésios 4, 27. Não deem ao diabo. Alguém pode repetir? Não deis lugar ao diabo. Não, pequenininho o versículo. Não deis lugar ao diabo. 5 palavrinhas. 5 palavrinhas. Estou me lembrando um hino de criança. Mas 5 palavrinhas perigosas. Não. Negativa. 10. Legalidade. Lugar. Posse. Ao. Direção. Diabo. Nosso grande inimigo. Meu Deus. Isso quer dizer, eu posso. Eu. Só eu. Não é Deus, não. É eu. Posso abrir a porta da minha vida e dizer, Espírito Santo, tchau. Adiós. Hasta la vista. Não te quero mais. Não quero mais a tua habitação. Gente, isso aconteceu com quem? Saul, o primeiro rei de Israel. Porque ele foi se afundando num processo de pecado, de desobediência deliberada e sistemática. Reincidiu, insistiu e foi afundando, a ponto de quê? Consultar uma necromante, uma feiticeira. Perigoso o negócio. Aí o Espírito Santo já não estava mais na vida de Saul.
Opa, então o senhor está querendo insinuar? Não, não estou ensinando nada, estou afirmando à luz da Bíblia. Um crente pode dar lugar a demônios na sua vida. Agora, para isso acontecer, o espírito tem que sair completamente. Porque veja então que interessante, o Espírito Santo não disputa com o outro. Ou aqui dentro é só dele ou não é, de ninguém mais. Vou repetir. Aqui dentro é só ele, o Espírito Santo, ou não é de ninguém mais? Porque diz a Escritura... Pastor? Sim, fale. Mas, por exemplo, com o seu tempo aí, você já ouviu várias histórias. Como que a pessoa sabe que o Espírito Santo se retirou dela de vez? Que ela não tem mais direito à salvação? É muito fácil, minha irmã. É fácil demais. A perda da sensibilidade ao arrependimento, quando ela inverte os valores espirituais, o certo pelo errado e o errado pelo certo. Consegue me entender? Pastor, eu posso citar uma frase de um rapazinho que é muito conhecido da galera? Manda ver. O nome dele é Karl Marx, ele escreveu no livro dele: eu sei que eu pequei contra o Criador e que já não há mais perdão para mim, então o que me resta é combater e fazer com que a sua lei seja depravada e pervertida até o último dia da minha vida. Aí está, irmã Tainá. Quando o homem deliberadamente, me entende? Sistematicamente, voluntariamente admite que Deus não existe, que Deus é o seu inimigo e que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas eu repito, irmã Tainá, para um cristão chegar a esse ponto, é um processo longo, demorado e complicado. Lembrando que esse rapaz era filho de judeus, era da mesma descendência da sua. Aí está. Conhecia a verdade do Criador, conhecia que existia um soberano. E negou conhecendo ele. Irmã Tainá, para um cristão chegar a esse ponto, ele tem que descer muito, ele tem que descer a ribanceira, ele tem que rolar forte na ladeira. Não acontece do dia para a noite, não acontece. Estou sendo bem aberto com a senhora, à luz da Bíblia. Não acontece em 2 dias, não acontece em uma semana, não acontece em um mês. É um processo que vai rolando anos. Aí é chega igual esses casos, né, que você vê, igual eu conheço pessoa que era pastor e hoje tem centro de macumba. Eu fico impressionada. Eu conheço 2 no Rio de Janeiro. Pensa em 2 pastores, Deus usava eles com cura, batismo no Espírito Santo, libertação. Hoje me pergunto, né, pastor, como que a pessoa se deixou levar? Foi abrindo espaço, foi dando legalidade. Deu a escritura da casa para o outro. Eu conheço 2 pastores que são os 2 maiores chefes de Umbanda do Rio de São Paulo. Você conversa com eles, você fica assustado. Lá na consciência deles, eles sabem de Bíblia de A a Z, mas eles estão negando a existência da Bíblia, a existência de Deus. É um negócio impressionante. Você fica assustado quando conversa com esses homens. E eu vi Deus usar esses homens de uma maneira extraordinária e dá dó no coração. Você fica com o coração rasgado em ver agora esses homens sendo usados por Satanás. Mas, eu repito, para um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegar nesse processo, tem que descer, tem que rolar muito forte a ribanceira. Não é uma coisa fácil, mas acontece. Tá? E todos nós podemos correr riscos de entrar nesse processo, desde que não vigiemos. Quantos estão entendendo que salvação é algo que vem de Deus? Vem de Deus. Vamos lá, nós vamos terminar essa aula em 18 minutos. Quando o negócio estiver pegando fogo, eu fecho essa aula. Gente, a labareda vai queimar. Não, você vai sentir a tua orelha pegando fogo. Vamos lá. Pastor, estou falando que a salvação vem de Deus. É interessante, nós vemos que há caráteres, né? Deus tem alguns caráteres que é só dele. O ser humano não tem. Atributos aplicados somente a Deus. Exato. E um deles é a soberania. E a salvação é um ato soberano de Deus. Exatamente. Uau! Se nós lermos 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu ao ministério da reconciliação, isto é,
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus teve o quê? A soberania, o desejo de salvar o homem. Gente, se Deus não quisesse salvar a humanidade, sabe o que Deus faria? Tanto fez, tanto faz, que todo mundo se arrebente. Mas não, muito pelo contrário. Deus tomou a decisão, eu vou salvar. Eu vou salvar. Só que essa salvação, ela está ligada ao quê? A uma escolha. Não tem essa de papai do céu, tem o grupinho dos salvos e o grupo dos rejeitados. O grupinho dos predestinados para o céu e o grupinho dos predestinados para o inferno. Não tem essa, não. Gente, não tem essa, não. Quer ver uma outra prova bíblica de que Deus sempre quis dar ao homem a oportunidade de tê-lo juntinho, junto a si? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos parar aqui para pensar rapidinho. Gente, isso aqui vai dar pano para manga? Que pano para manga? Ei, alô? Vai dar pata para batismo. E vai dar tecido. E vai sobrar. Qual a razão que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no centro do Éden? Para fazer um adorno, um enfeite? Para ficar bonitinho? Para fazer disputa com a árvore de Papai Noel no dia de Natal? Não. Número 1. Escolha. Exato. Mas por que dessa escolha? Número 1. O mal já estava no universo. O pecado já havia adentrado o planeta Terra, não havia sido consumado, mas a presença física real do pecado já estava no planeta Terra, através da presença de quem? De Satanás. Então, Deus pensou em tudo. O homem vai me servir na base da escolha, não da imposição. Eu não criei o homem para ser um robô. Não predestinei ele à salvação à força. Quero que o homem seja salvo, mas o homem vai ter que escolher. Vou colocar a árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal vai ser o primeiro e o mais poderoso de todos os testes na base dessa escolha. Agora, veja o que Deus diz a Adão e Eva. De todas as árvores do jardim, seus frutos são de vocês. Manda ver. Comam até não aguentar mais. Mas aquela ali é minha. Aquela ali vocês não tocam. O dia que vocês a tocarem comer do seu fruto, sabe o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Entendido, Adão? Entendido, Senhor? Entendido, Eva? Entendido coisa nenhuma. Ficou só na teoria. Quem aparece no cenário um pouquinho tempo depois? A serpente. Satanás falando pela boca de um animal. Depois a gente vai entrar em detalhes. Como é que isso aconteceu? Há uma tese, uma teoria, à luz da Bíblia, que os animais falavam. Como é que é? Uma das razões que Adão deu nome aos animais é porque havia comunicação entre Adão e os animais. Irmão, isso aqui não é uma fábula de La Fontaine. Os animais não eram carnívoros, né? Irmã Zandro tá... Começou, irmã Zandro. A unção zandrina. Mas no mundo vindouro vai ser tudo estabelecido. Eu também creio também que, mesmo que vocês não falassem da nossa forma, Adão tinha um intelecto 100% restaurado. Não vai Claro. saber forma de comunicação que a gente não sabe. Então não é impossível aceitarmos a ideia que havia uma comunicação com o homem perfeito e a criatura, os animais. Não tem jeito, porque Adão foi colocado para ser o quê? O administrador de todo o planeta. Então, nada mais que justo que o administrador tivesse o quê? Uma linha fluida de comunicação. Lembra-se, ele era homem perfeito. Não sou eu, não é você, não somos nós, que somos pecadores limitadíssimos. Irmãos, nós usamos 30% do nosso cérebro. Quem sabia disso? Nós só usamos 30% do nosso cérebro. Só usamos 10% do lado esquerdo.
Adão usava 100% do seu cérebro, 100% dos dois lados. Imagina um homem que deu nomes a 9 milhões de espécies no reino animal. Pastor, nós costumamos dizer que os animais só faltam falar, não é isso? Ai, mamácia, mamácia! Você que tem um animalzinho de estimação que sabe disso melhor do que ninguém, concorda comigo? Você que tem seu gatinho, seu cachorro, seu porquinho, se é que você tem um porco de estimação. Pastor, a minha filha tem um cachorro, mas eu acho interessante que ela fala com o cachorro em inglês e eu falo em português. E o cachorro entende nas duas línguas. Se eu disser para vocês que eu tive um gato chamado Pimpom, coisa de doido. Eu fiquei tão impactado. Ele viveu quase 10 anos. Faleceu quando eu tinha os meus 19 anos de idade. Eu conversava com ele em português, em inglês, em francês e em espanhol. Oh, gato poliglota? Que eu ensinei o bichinho a falar em 4 idiomas, o básico. Eu falava, je t'aime non plus, eu te amo, eu te quero, I love you. E o bichinho entendia perfeitamente. Gente, é coisa de maluco. O pastor só está mentindo pesado. Não estou mentindo pesado, não, gente. Eu não tenho razão para ficar aqui mentindo. Está provado. Há um coeficiente de inteligência nos animais que nós subestimamos. Não cremos. Gente, irmãos, alô! A criação que Deus estabeleceu nesse planeta, ela é perfeita. Qual o problema que trouxe? O pecado. O pecado distorceu tudo e afetou até mesmo a relação do homem com os animais. Quantos creem nisso, irmãos? Que o pecado afetou pesado a nossa relação com os animais. Sim, sim. Coisa que nós vamos ver restaurado no milênio. Oh, meu Deus. O homem é a coroa da criação, né, pastor? Exato. Então, a coroa, se a coroa peca, desanda tudo. Vem do hebraico lá, o Exato. A coroa. Eu queria ter tempo para explicar a vocês o capítulo 65 do livro do profeta Isaías, aonde diz que o leão e o cordeiro vão dormir juntos, ou seja, a janta e o predador vão dormir juntos. Não faz sentido isso. Que a criança vai brincar com basilisco, ou seja, com a serpente. Não faz sentido isso na nossa cabeça hoje. É porque o pecado no milênio vai ser retirado. A maldição da terra vai ser eliminada. Vamos adiante. Meu Deus. O homem não teve participação alguma na elaboração e execução do plano da salvação. O que lhe compete é aceitar pela fé esse dom gratuito. Primeiro ponto. Segundo ponto. Somente Jesus pode salvar o homem. Só Jesus. Alô? Ninguém mais pode fazer isso. Só Jesus. Porque foi o único que matou o pecado no corpo de um ser humano. Está ali claro em Atos 4:12, Lucas 19:10. E outra coisa fantástica, baseada no derramamento de sangue. Por que isso? Lá em Levítico está escrito, no sangue está a vida. No sangue está a vida. Então, nada mais que coerente, justo entender que aonde está a vida, pelo elemento que traz a vida, o mesmo elemento teria que ser usado para trazer a vida espiritual, que é o sangue de Jesus, perfeito, completo, puro, imaculado, que nos trouxe a vida para com Deus. Anote isso aí. Existem 2 tipos de vida. A vida física biológica, que é conhecida pela palavra grega bios, daí a palavra biologia, o estudo da vida física, da vida natural. Bios, vida física, vida natural. Nós temos esta vida? Temos, porque Deus nos deu. Mas Jesus falou lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida. Aí no grego não aparece a palavra bios. Aparece a palavra zoe. Zoe, que é transliterada como Z-O-E. Eu vim para que tenham zoe. Vida espiritual. Uau! E vida com abundância. Meu Deus! Então, já estamos entendendo algo altissimamente importante. Tinha que haver um elemento
que provocasse o quê? A reconexão entre a vida espiritual perdida com a vida humana física. E esse elemento teria que ser necessariamente o sangue. Agora, olha o detalhe. Desde que Noé saiu da arca, foi pedido ao homem apresentar um altar e sobre um altar um sacrifício. Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Se você anota aí na sua Bíblia ou no seu caderno de anotações, o primeiro altar levantado na Bíblia foi da parte de Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 20. E altar fala de 3 coisas: reconhecimento, adoração, louvor e sacrifício. Todo altar é uma prova de reconhecimento ou gratidão. Todo altar tem que revelar louvor e adoração. E todo altar tem que manifestar sacrifício e entrega. Foi o que Noé apresentou a Deus. Agradecimento e gratidão. Louvor e adoração. Sacrifício e entrega. Ali, o altar. Mas o altar não era levantado aí de qualquer maneira. Tinha que ter um sacrifício, e esse sacrifício com sangue. Só que este sangue, olha o que o sangue fazia. Ele fazia isso aqui, ó. Cobria o pecado. Isso aqui simboliza o pecado. Aí o sangue do animal fazia isso. Mas o eterno Deus, estou vendo. Ele era coberto por 1 ano através dos sacrifícios estabelecidos ali no Antigo Testamento. Sangue de animais, touros e bodes, como diz a Escritura. Pastor Luiz, cobria por 1 ano ou até a pessoa cometer outro pecado? Exatamente, em média, por 1 ano. Mas os pecados específicos que eram exigidos pelo sumo sacerdote fazerem a expiação. Olha que interessante, né? Porque tinha os sacrifícios pelo pecado voluntário e pelo pecado involuntário. Tinha várias ofertas separadas. Exato. Era pecado pela nação geral. Exatamente. Você, como indivíduo, você pecou como indivíduo, você levava, o sacerdote fazia o sacrifício lá. O sacrifício como nação, como um todo, era 1 ao ano somente. Era um em nome de toda a nação, de qualquer maneira, geral do povo. Mas, de qualquer maneira, o pecado ele só era coberto. Não era eliminado. Porque era pecado de animal. E o pecado de animal não tem poder para eliminar o pecado de um ser humano. Mas aí vem a coisa boa, a coisa maravilhosa. O pecado foi eliminado através do derramamento do homem perfeito. Jesus Cristo. Perfeito. Porque eu não sou perfeito, nenhum de nós. Porque somos imperfeitos e trazemos o DNA do pecado dentro de nós. Jesus não trouxe o DNA do pecado. Por isso que o sangue dele foi o suficiente para fazer o quê? Eliminar. Alô? Você não está entendendo o que eu estou falando? O sangue de Jesus não veio para cobrir, veio para eliminar. Mas você está perdendo uma oportunidade de agradecer a Deus e glorificá-lo. Aleluia! Ebalabassúbia. O sangue de Jesus veio para eliminar. Você glorifica a Deus, agradece a Deus por isso? Está eliminado, ó. Você está limpinho. Que limpinho, pastor. Hoje eu trabalhei como louco, transpirei, suei muito. Mas lá dentro da tua alma, está limpinha pelo sangue de Jesus. E te digo mais, você vai pecar amanhã. Eu também vou pecar amanhã. Mesmo não querendo, você vai pecar. Mesmo não premeditando, você e eu vamos pecar. Mas a boa notícia é que esse sangue foi também derramado para nos limpar daqueles pecados que nós não premeditamos. Amanhã você vai se irritar com alguém. Você, sem querer, vai falar mal de alguém. Você vai se irritar com alguém, você vai tentar entrar com aquele jeitinho para dar uma pernada em alguém. Você vai ter uma má intenção no seu coração, um ressentimento, mas graças a Deus que esses pecados que nós não percebemos, chamados pecados involuntários, eles já foram também cravados na cruz do Calvário.
E o sangue é tão poderoso que ele também veio para limpar esses pecados. Você glorifica a Deus por isso? Gente, quando eu acordo, sabe, eu acordo igual a criança. Senhor, obrigado pelo privilégio de acordar vivo e, acima de tudo, com a minha consciência perdoada. Que coisa melhor. Vamos terminar já agora. 3 minutos para a gente terminar. 3 minutinhos. Só Jesus pode salvar o homem. Quantos têm convicção disso? Só Jesus. Mais ninguém. Não tem jeito. Número 3. A salvação é obtida pela graça de Deus. Graça, favor imerecido. Irmãos, pensa no homem que fica mais irado quando eu ouço um pastor de púlpito dizer: minha irmã, você merece. Meu irmão, você merece. Gente, eu fico pior do que uma arara. Esse pastor não leu a Bíblia, não? Não estudou a Bíblia? Como é que ele tem um atrevimento de dizer: você merece? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não merecemos nada. Alô? Mas eu sou bonzinho, pastor. Eu dizimo não 10, mas dizimo 40% de tudo que eu tenho. Dou oferta voluntária. Estou lá na campanha das primícias. Aonde tem campanha, subo no monte 3 vezes por mês. Jejuo 9 vezes por mês, pastor. O senhor não sabe o que eu faço na igreja. Só falta levar a cama para dentro do templo, porque estou lá grudado na igreja. Mas isso não te dá o direito de negociar a salvação com Deus. Salvação não é mérito. Salvação não é baseado em atos que nós computamos como atos de justiça. É por graça. É tudo que Cristo fez na cruz, foi creditado lá. Creditado lá. E o nosso pecado todinho debitado lá. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço na presença de Deus é por graça. Graça, favor imerecido. Mas eu fecho dizendo, a Bíblia diz que a fé sem obras é aquela que é? Ela é morta. Mas o que isso quer dizer? Se eu tenho obras, é porque eu sou convertido. Escute isso. Se eu tenho obras, é porque eu sou convertido. Se eu não tenho obras que glorifiquem a Deus, eu apenas sou convencido. Então tem muita gente na igreja que é só convencido e nada de convertido. Um dos maiores sintomas da nossa conversão são as nossas atitudes, os nossos frutos dignos de arrependimento que glorificam ao Pai. Segura aí. A próxima aula, sua orelha vai ficar assim, pegando fogo. Pastor, só sobre graça que você estava falando, aconselho os irmãos a ler 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor e sobre as atitudes. Maravilhoso, explica muito bem isso. 1 Coríntios capítulo 13, recomendação, receita dada agora do prontuário do doutor Lucas Vieira. Esse médico eu assino embaixo, carimbo bonito. É médico de confiança da Academia Bíblica Bereia. Futuro professor dessa faculdade. Meu Deus, que é isso? Futuro, gente. Vocês estão brincando comigo? Em 2022, nós vamos ter entre alunos pelo menos 4 professores. Eu falo por fé e com convicção. Um deles é o irmão Lucas. O outro, quem sabe, irmão Zandro. Meu Deus, eu já estou filmando irmão Zandro. Irmão Zandro, olha lá. Olha o sorriso do irmão Zandro. Estou filmando irmão Zandro. Irmão, a sua batata está assando no bom sentido. E aí é recomendar Romanos capítulo 5, pastor. Meu Deus. Ótima recomendação do médico. Esses 2 médicos aí são bons demais na terra. Zandro Avanzini e Lucas Souza. Gente, anota aí, então. Nós paramos por aqui no tópico 3, página 3, tá? Nós vamos recomeçar na próxima aula. Deixa aqui eu dar uma palavrinha final para vocês de algo que eu creio que já informei aos estimados irmãos. Quantos de vocês estão lendo regularmente as nossas postagens lá no grupo? Quantos de vocês? Isto. Eu larguei uma postagem no início da semana
creio que vocês vão se lembrar. De 9 a 13 do próxima semana, nós fomos obrigados a tirarmos férias forçadas. Eu tenho que entrar num tratamento de saúde de choque, porque fazendo alguns exames corriqueiros, porque eu sofri o Covid, como alguns de vocês também sofreram o Covid. Quantos aqui, infelizmente, passaram pelo Covid, tiveram Covid? Vocês sabem que alguns passaram bem, outros passaram com algumas dificuldades e com sequelas. É o meu problema e o problema de minha esposa. Ficamos com algumas sequelas. Eu estava imaginando que as minhas sequelas já estavam superadas. Estavam, aparentemente, superadas. Estava indo tudo muito bem, até que eu fiz um último exame de rotina há poucos dias atrás e constatou-se um problema no meu coração. Problema até, por sinal, bastante grave. Me deixou um pouco assustado na hora, mas, graças a Deus, Deus usa os médicos, né? A gente confia em Deus acima de tudo, mas a irmã Isadora está dizendo que a memória dela foi afetada. A minha também, irmã Isadora, se a sua foi afetada, você não tem nem ideia da minha. A sua está mais fresca, a minha não tá legal, não, meu Deus. Mas, meus irmãos, eu estava até então me reagindo bem, quando essa última bateria que eu fiz há poucos dias atrás revelou um problema bastante grave no meu coração, mas, eu repito, Deus usa os médicos para trazerem soluções. Não sei se você crê nisso. Quando já tiver a experiência de Deus usar os médicos para trazer soluções e curas? Crê nisso? Eu creio, porque Deus já usou médicos para trazerem curas e soluções de enfermidades que não tinha no momento nenhuma saída. E a minha médica não é cristã, olha que interessante, ela não é cristã e disse, Pastor Luiz, ela tem muito respeito. Que bom que nós descobrimos a tempo. Pelo fato que foi descoberto no tempo certo, vamos entrar com um tratamento de choque que vai durar 5 dias. E o que vai acontecer, doutora? Em 5 dias, eu creio. Olha o que ela falou, I believe. Que mais de 70% o senhor já vai ter solucionado o seu problema. Nós vamos reverter em 70%. Are you sure? Very sure. Ela falou 4 vezes. Mas o senhor vai ter que tirar férias forçadas. Hã? Forçadas. Quanto tempo você não tira férias? Comecei a rir, 18 anos. Como é que é? Não é porque eu não queiro, porque eu não tenho podido. Não, mas agora só vai tirar. Você não vai fazer nada durante 5 dias. Pelo contrário, a partir da segunda, dia 9, de 8 da manhã às 6 da tarde, o senhor vai estar aqui no hospital de Somerville, fazendo conosco uma bateria de exames e recebendo os medicamentos, que nós vamos atacar com toda a força para reverter esse processo que está afetando os 2 ventrículos do seu coração. Uau, doutora! Na quarta e na quinta você vai ficar aqui quietinho no hospital com a gente, por causa das máquinas que não podem ser levadas para sua casa. Nós vamos monitorar seu coração. Olha o que ela falou. Ela não é crente, irmã, ela não é cristã. Sabe o que ela falou? E eu tenho fé que na sexta-feira 13, que muita gente diz que é o sexta-feira do azar, vai ser o seu lucky day. Que o senhor vai sair do hospital, eu fiquei de boca aberta. Falei, opa, tá usando a médica. A mulher tá profetizando, tá pregando para mim. Eu tô quietinho, tô com a cabeça baixa. Falei, fala, Senhor, tu tá usando a boca. Sabe o que ela é? Ela é espírita. Gente, depois que eu descobri, ela é espírita americana, espírita grosseira. Falei, opa! Usa, Senhor, tá usando a mula. Então, meus irmãos, na próxima semana, por força maior, eu vou voltar fora do ar. É por situação de saúde, ou seja, não teremos a nossa aula na próxima quarta-feira, tá? Vocês vão descansar de mim uma semana. Graças a Deus, pastor, como eu sou enjoado, como isso é pesado. Vai ser uma vitória ficar uma semana sem ouvir o Senhor, sem ver o seu rosto, né? Aí você pode cantar, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Mas se você não for cantar esse hino, o meu pedido é que você nos ajude com a sua oração, tá? Que realmente é uma necessidade que eu tenho. Eu pergunto a vocês me dariam essa permissão para eu ter esta quarta-feira, porque eu vou ser submetido a vários exames, tomar alguns medicamentos que vão deixar realmente o meu corpo bastante debilitado, né?
com a tentativa de superar essa dificuldade sobre o meu organismo. E eu estou confiando, meus irmãos. Quando eu saí de lá, no hospital, eu saí triste, saí um pouquinho abatido, mas depois o Espírito Santo foi falando ao meu coração, calma, eu estou usando os médicos para ficar um testemunho na tua vida, que eu faço como eu quero. Os irmãos me dão a permissão de eu estar ausente na próxima quarta, porque eu vou estar fazendo, provavelmente eu vou estar já internado, né, e passando por esse processo, que vai ser rápido. Eu quero acreditar. É porque, irmãos, eu tenho um compromisso com vocês. Primeiramente, eu tenho um compromisso com Deus. Eu honro muito o compromisso que eu assumo com Deus e eu assumo o compromisso que eu tenho assumido com vocês. Nenhum de vocês sairão no prejuízo, tá? Só vamos apenas saltar uma aula para frente e aí voltaremos na quarta, dia 18, a plena normalidade. Só peço que vocês me ajudem com as suas orações, tá? E já agradecendo a minha vitória. Gente, eu já estou agradecendo. Eu não vou agradecer, não, já estou agradecendo. Aleluia. Lamai, derebe canta na masubi canta lama no menegecheguias. Eu não sei o que vai acontecer, lebedequetébias. Já até pensei, Jesus vai salvar algum médico lá dentro. Manai, que eu vos nubinébias. Jesus pode salvar o médico, é o que eu estou pedindo, Senhor. Esse período que eu vou passar nesse hospital e entrando e saindo, vai ter alguém ali que vai ser salvo. Não sei por quê, não sei como, mas Deus tem seus propósitos, não é verdade? Não sei se Deus já te colocou numa gelada, numa fria, não é? Com o objetivo de atingir uma alma, né? A minha esposa disse, Jesus não é brinquedo, não. Ele gosta de te colocar numa gelada para salvar alguém, né? Isso me aconteceu há 10 anos atrás. Jesus me colocou numa fria, que eu não vou dizer não, mas põe numa fria. Jesus me colocou numa fria que teve como resultado a salvação de 4 vidas. Para a glória do... Mas põe fria nessa. Falei, Senhor, agora eu estou perdido. Agora eu pereço coisa nenhuma. O objetivo era salvar 4 almas. E Deus é lindo. Então, não reclame. Não entre em parafuso. Quando Deus te colocar numa gelada, numa fria, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Não como eu quero, mas como tu queres, que tu sejas glorificado. Quantos creem que Deus é glorificado nas nossas dificuldades? Eu estou crendo nisso. Tá? Então, confio na boa mão de Deus, peço as vossas orações, tá? Vai passar rápido, mas, por enquanto... vocês pensavam que eu ia embora sem dizer para vocês lá a cereja do bolo? Olha a cereja do bolo aqui, gente. Me acompanhe. Os exercícios. Vocês iam pensar que eu ia deixar vocês sem a cereja do bolo? Vocês estão enganadíssimos. Página 11, página 12, dever de casa. No bloco de exercícios, todo bloco 1, você vai trabalhar no bloco 1. Tem 16 questões. Então, repito, página 11 e 12 da apostila. Façam calminhos, tranquilos, né, os exercícios. E todo o bloquinho 1. E aí, quando este que vos fala, dia 18, voltarmos, vamos lá, corrigir esses exercícios, que o Pai Celestial vai se alegrar no empenho e na dedicação que vocês estão colocando. Amém, irmãos? Estamos combinados assim? Vocês vão ter 2 semanas para fazer esses exercícios. Aí, se você não fizer, aí deu um problema de amnésia. Aí eu vou ter que te recomendar o meu médico para tratar você da tua amnésia. Sério, gente? A minha médica é neurologista e cardiologista. Ela é especializada em 2 áreas. Então, se você chegar no dia... pastor, me esqueci. Pode acreditar. Eu vou te dar o cartão dela para ela começar um bom tratamento de amnésia para você, porque você vai ter 2 semanas para trabalhar com esses exercícios. Amém? Tomei um pouquinho de tempo. Terminamos agora com oração. Obrigado pela compreensão, pela paciência de vocês, tá? Esses próximos dias eu vou estar liberando, então, as notas, o pacote das notas das matérias atrasadas, fiquem tranquilos, não vou deixar vocês na mão, tá? Eu não sou Jesus, não, mas eu quero agradecer pelo voto de confiança que vocês têm colocado na minha pequena pessoa e também na nossa faculdade. Vamos pedir nosso irmão Zandro. Irmão Zandro nos fará a bondade e a gentileza de estar nos despedindo com uma palavra de oração, agradecendo por esta aula e também colocando a minha vida aos cuidados do Senhor. Irmãos, eu estou agradecido a Deus por tudo que ele tem feito. Jesus, há 6 anos atrás, eu termino aqui, irmão Zandro já estará orando, me curou de diabetes tipo 2. Alô, você sabe o que é isso? Diabetes
tipo 2. Me curou radicalmente. Tomava insulina. Me curou. Alô, alguém tá me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Ele me curou. Mas como isso aconteceu? Do dia para a noite. Ninguém sabe até hoje. Os médicos do CHA de Cambridge estão doidinhos até hoje. Foi 6 anos atrás. Ninguém entende como eu fiquei 6 meses e 4 dias. Tipo 2, 0. Sangue limpinho. Eu acredito no mesmo Cristo que fez essa obra. Ele vai entrar aqui, ó, nos 2 ladinhos do meu coração, no ventrículo esquerdo e direito, e vai fazer um negócio que vai me confundir, e pior, vai confundir os médicos. Eu vou voltar aqui para dar testemunho. Que o nosso Deus não falha. Aleluia! O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. E você vai ver um milagre na sua vida. Antes do irmão Zandro fazer essa oração, o Espírito Santo está me movendo aqui. Eu não ia fazer isso, não. Mas Deus está esquentando o meu peito. Aleluia. Gente, que negócio sério está acontecendo aqui comigo. Eu quero fazer uma oração aqui por alguém. Alguém que está aqui numa luta enorme, num desafio enorme. Eu não sei quantos de vocês estão aí numa luta, num desafio de agonia. Tem aqui também alguém que está com uma causa travada. Uma causa que não se resolve há muito tempo. Tem alguém aqui com uma porta fechada há muito tempo. Eu não estou jogando verde para colher maduro, não. Deus está aqui conosco. Deus está aí com você. Eu quero orar você. Você que está com uma causa impossível, levante a sua mão. Se você tem coragem para apresentar diante disso. Essa causa, irmã. Essa causa, irmã Luziane. Está difícil demais, não é verdade, minha irmã? A senhora vai ver esse gigante. Ele vai cair tão forte, que a senhora vai gritar na sua casa: só o Senhor é Deus. Só Ele pôde fazer isso. Pastor Tiago, segura aí, Pastor Tiago. Deus vai lhe deixar assombrado. O que ele vai fazer vai dar tanta capacidade de fé que o irmão vai testificar e não vai parar de testificar, porque vai ser algo forte. Irmã Ivanil, levanta a sua cabeça, irmã Ivanil. Parece que tudo fechou para o seu lado. Os recursos se esgotaram, o Senhor sabe, mas ele vai ter a porta, e a porta vai ser aberta num tempo que a senhora menos imaginar. Irmã Jennifer, Deus vai dar uma experiência para a senhora lá, uma experiência de renovo de fé. Renovo de fé, guarda isso no seu coração. Deus vai renovar a sua fé. Vai fazer um gigante na sua fé. Irmã Núbia, lá, Turocomanagadaia. Há dias de escuridão e há dias de sol. Torobateia. O Eterno de Israel vê os seus dias de escuridão, mas ele diz: dias de muita luz. Dias de muita luz estão se aproximando, e a senhora vai testificar do poder desta luz chegando na sua vida e na sua causa. Irmã Line, o Espírito Santo vai dar para a senhora sonhos e visões. Aleluia. E vai chamar a senhora nas caladas da madrugada. De madrugada, a senhora vai ver alguém sussurrando. Estou falando muito sério para a senhora, preste muita atenção. A senhora vai ver alguém sussurrando suave o seu nome. Aleluia. Aline. Aline. A senhora vai pensar que é alguém da sua casa. Mas quando a senhora ouvir esse sussurro suave com o seu nome, Clarita, faça o seguinte: diga: eis-me aqui, Senhor, a tua serva te ouve. Eis-me aqui. Está entendendo, irmã Aline? Quando a senhora ouvir esse sussurro, diga só isso: eis-me aqui, Senhor, a tua serva te ouve.
Irmã Tainá, Acotocoterebaturo Condenemedeias. Muitas das vezes a senhora tem andado de cabeça baixa, não porque a senhora está agora nesta posição de cabeça baixa, mas muitas das vezes as tempestades que a vida lhe tem oferecido têm tentado dobrar sua cabeça e tentado fazer a senhora olhar para baixo. Mas eis que vem dias que a senhora vai levantar sua cabeça como ninguém. Adai, ato de Bé. Os dias da sua humilhação já estão contados. Os dias da sua vergonha estão caindo por terra. Mas os dias da exaltação do Eterno de Israel na sua vida estão chegando. E a senhora e a sua casa vão dizer: eu e a minha casa, como nunca, estamos servindo ao Senhor. Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Aleluia, gente, Deus. o Espírito Santo está chovendo aqui no nosso meio. Mas que coisa linda. Isso aqui não acontece toda quarta-feira, não, gente. Alabalaba, subianta, labacai. Está chovendo aí no seu lugar? Está chovendo aí na sua casa? Tá, aqui está chovendo também. Não é do lado de fora, não. É na minha vida, na sua vida. Lá, irmã Leidiane. A senhora não tem a mínima ideia do que Deus já está fazendo na sua casa. A senhora não tem a mínima ideia do que Deus está fazendo no meio da sua família. A senhora não tem a mínima ideia do que Deus está fazendo na vida do seu filho. A senhora não tem a mínima ideia do que Deus está fazendo na vida do Rodney. A senhora não tem a mínima ideia do que Deus está fazendo na sua família. Receba na sua vida agora renovo, ânimo, motivação, poder do Espírito Santo. Aleluia. Receba tudo isso. E Lucas, que acinge os teus lombos, Lucas. Na tua juventude, liderai, o Espírito de Deus te levantará como se levanta a bandeira no meio de um horizonte. Uma geração perversa e ímpia hoje está dando as costas para o Eterno, mas tu serás o representante de uma geração que vai trazer despertamento e conversão genuína. Muita luta o diabo tem tentado colocar na tua cabeça, muita dúvida, muita guerra na tua mente, muitas incertezas. Mas em nome de Jesus de Nazaré, essas incertezas, essas dificuldades de convicção começam agora a ser dissipadas em nome de Jesus. E irmã Glauciene, eu termino dizendo da parte de Deus: Deus não se esqueceu da sua casa. Deus não se esqueceu da sua vida. Deus não se esqueceu da sua descendência. O guarda de Israel está com a senhora. O guarda de Israel vela pela senhora. Guarda isso no seu coração. O guarda de Israel está 24 horas pelejando dentro da sua casa. Na sua vida também, irmã Isadora. O guarda de Israel luta e poderosamente em seu favor. A senhora vai ver coisas grandes da parte de Deus ainda se abrindo. Irmão Zandro, com a palavra de oração. Gente, não pude segurar. Ai, que adabai. Há uma graça, há uma unção da parte de Deus. Deus separou esse dia de hoje para fazer esse mover aqui. Coisa linda. Então, irmão Zandro agora vai estar fechando com oração. Vai estar abençoando mais do que já estamos abençoados. E você vai dar lugar ao Espírito Santo continuar operando em nossas vidas. Irmão Zandro, por favor, ore. Glória a Deus, Pai Celestial. Mais uma vez, celebramos a voz, Senhor Deus, em oração a Ti, Senhor Deus. Neste momento, te apresentamos o Teu servo, o Teu filho, Senhor Deus. Aleluia. Que tem usado na terra. Tu conheces o profundo, Senhor Deus, desde antes dele ter sido criado. Entra, Senhor Deus, com toda a autoridade que só o Senhor... Aleluia. Mais uma vez, que o teu nome venha ser glorificado na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ser com ele todo momento, a cada segundo nessa caminhada, ó Pai. Para que nós venhamos, Senhor Deus, cantar o hino da vitória na próxima semana. Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez por essa aula, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade. Glória a Deus. Agradeço por cada
aluno, Senhor Deus, que venceu essa batalha. Mais um milhão de cara aqui presente nessa alma. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, pois assim como o salmista nos disse que nós louvaremos o teu nome, Senhor Deus. Eu quero louvar o teu nome enquanto eu viver. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Jesus da glória, que alabassumini canta na managateia. Doutor Obassumine, tá pegando fogo aqui do meu lado, gente. Eu tenho que terminar, não tem jeito. Aleluia! Já tá pegando fogo aqui, gente. Eu tenho que terminar. Labaderei, alguns de vocês, eu vou terminar agora com o lema, vão ter dificuldade para dormir hoje. Sabe por quê? A presença de Deus está queimando como uma labareda na sua alma. Tem uma labareda acesa aí na alma da irmã Luziane. Tem uma labareda acesa dentro da vida da irmã Ivanilda. Tem uma labareda queimando, suave, mas está queimando dentro da irmã Tainá. Que coisa linda. E tem uma outra labareda também muito suave, mas está forte na irmã Núbia. Lá vai. Manúbia, prepara. Deus vai dar um encontro com a senhora e seu esposo nesse acampamento. Prepara lá, que é. Deus guarda, anota na tábua do seu coração. Deus vai dar um encontro diferente com a senhora e seu esposo nesse acampamento. Depois você vai dar o testemunho. Tem que terminar. Se eu segurar aqui, eu não termino, eu não consigo sair daqui. Promove aqui, ó, nosso lema, seriedade, aleluia. Verdade. Compromisso, disciplina, aleluia. Seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça, eu diminua. É necessário que ele cresça, eu diminua. É necessário que ele cresça, e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. O fogo arderá no altar e não se apagará. Deus te abençoe. Uma ótima noite. Não deixa o fogo apagar. Não deixa, por favor. Em nome de Jesus, não deixa o fogo apagar. Voltamos com vocês. Dia 18, cheio desse fogo. Aleluia. Deus está conosco. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, uma boa noite e um bom descanso para todos. Aleluia. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda, que coisa... Tá bom demais, mas vamos embora.